Fala pessoal, voltamos com mais vibrações semanais de Konoyusha, episódio 7, o anime do herói precavido, que caramba, fez um negócio completamente inesperado por mim, ao menos, esse episódio aí, e essa também voltou a dar as caras, a deusa que se apaixonou por ele foi rejeitada, lá voltou a aparecer e foi muito engraçado. A aparição dela tem uma nova deusa aí, que talvez tenha segundas intenções com o protagonista, aquele finalzinho ali. Foi muito suspeito. E bom, como sempre, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho e eu agradeço bastante por isso. E para quem não tiver condições de virar membro, tem meu canal no Twitch, onde eu faço lives segundas, quartas e sextas, a partir das 10h30 da noite. E bom, seguindo aí, esse episódio começa com protagonistas, aliados dele, sendo chamados lá porque tem um outro general do Mao lá, esse no caso controla um bando de insetos, um bando de moscas, parece, lembra bastante moscas, mas no caso o protagonista tem que lutar contra um adversário aéreo agora, ele voa, então teoricamente não seria grande problema, só que são muitos, e todos eles são muito fortes, cada um desses insetos aí é level 30, mas bom, ele vai pro local lá, começa a observar a situação com os outros, e tem uma carnificina ali, como eu falei, esse anime é engraçado, porque ele tem a parte de comédia dele, que no caso é dominante, ele é um anime focado em comédia mesmo, mas as partes sérias, geralmente tem sangue e tal, ele não tenta aliviar essas partes, que é o que geralmente os animes de comédia, mais levinhos e tal, tentam fazer. Nele não, ele bota partes pesadas, tal de tortura, já botou nos outros episódios, é um negócio que eu me acostumei, mas é uma pegada meio diferente desse autor. No caso, nas partes sérias, ele quer que tenha alguma coisa grave acontecendo ali, não leva na brincadeira. É curioso isso. Mas de qualquer forma, seguindo aí, o protagonista observa lá os mosquitos, ou mosquitos não, na verdade, moscas, elas acabando com os guardas lá, elas primeiro pegam, levam eles pra cima e depois soltam eles. E dizimaram o exército lá, não tô tendo nem chance contra essa criatura aí que quer que o protagonista, no caso o herói, vá até lá. Até por isso que ele não tá atacando também o forte deles e também não tá atacando o forte porque aparentemente tem como ameaça um outro cara lá que seria o mais forte desse mundo, depois do protagonista, que talvez desse trabalho pra ele. Por isso que ele não avança, o objetivo dele só é acabar com o herói que foi convocado para esse mundo, que no caso é o nosso protagonista. Mas bom, ele observa a coisa toda ali, e aí ele chega, cumprimentado e tal, pensam que agora vão conseguir resolver o problema. Essa aí tá querendo avançar direto pra cima dos inimigos, aparentemente ele é alguém da família real, que tá servindo de comandante para esse exército aí, no caso por vontade própria mesmo, ninguém mandou ela pra ir. Mas bom, eles fazem uma reunião lá, convencem ela disso, e na reunião ela descobre que o protagonista tava lá desde o começo, viu todos os aliados dela morrer e não fez nada. Então, uma coisa bem interessante desse herói, eu gosto bastante disso nele, a frieza que ele tem. É uma coisa que o autor vem reforçando bastante, geralmente isso é visto, até como ela fala, como covardia. Ele é um covarde, então em vez de avançar pra cima deles, ficou lá só observando. Mas na verdade é muito inteligente, foi essa inteligência dele que levou ele aí até agora, esse momento aí, porque senão ele já tinha morrido há muito tempo. Então, no caso ele ser precavido, mesmo que pareça uma covardia, é uma coisa muito boa, tem ajudado ele pra caramba. Pra mim, eu tô totalmente naquele dilema de sacrificar algumas pessoas para salvar muitas outras, ou seja, ele observando a situação conseguiria entender a coisa toda ali, bolar uma estratégia eficiente que acabaria com todos aqueles inimigos. Se ele se metesse ali no meio, ele poderia até salvar alguns guardas, mas no caso aquele cara lá que é o líder deles, poderia ir pra cima do protagonista, ele não estaria preparado para ele, não teria observado ele bastante, no caso não teria nada contra aquele bando de bicho dele aéreo também, então ele acabaria morrendo. Ele salvou algumas pessoas, mas morreu e o mundo foi destruído, porque não teria ele depois. Então pagaria um preço muito caro para ele tentar salvar alguns guardinhas ali que acabariam morrendo igual. Se o mundo acabasse, aqueles guardas morreriam igual. É uma coisa que o autor não tá deixando claro, como eu tô fazendo aqui, mas tá deixando implicado ali. Cada vez que o protagonista toma uma dessas decisões que é considerada fria, deixar algumas pessoas morrerem ali, só para ele observar a situação e definir uma estratégia, na verdade, é um negócio positivo a longo prazo. Ele tá pensando no à frente, não no agora. Parece muito corajoso você avançar igual louco ali, como essa queria fazer, mas no caso isso geralmente vai gerar tragédia. Obviamente, na maioria das histórias, o protagonista é imorrível e tal, de alguma forma. Quer dizer, tem exceções a isso, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, seria um baita spoiler de algumas histórias, mas quase sempre eles duram pelo menos até o final. Aí no final, às vezes, se sacrificam, algo parecido acontece em algumas poucas histórias. Isso existe, mas o protagonista morrer no começo da história, geralmente não tem. Se o Seiya, sim, eu sei o nome dele, eu só prefiro falar protagonista, fosse, no caso, aqueles protagonistas shounen, nervosos pra caramba, que saem avançando igual louco lá sem pensar, no caso, o autor teria que usar do protagonismo pra salvar
salvar ele em várias situações. Ele teria que despertar um poder do nada, ele teria que, por sorte, conseguir derrotar o vilão lá, ou no caso, por sorte, não morreu. Então teria que acontecer um bando de coisas muito convenientes para salvar a pele dele. Mas nesse método de observação dele, ele tá sempre totalmente preparado ali, ele tomou um bando de precauções para derrotá-la, 100% de chance de derrotar o inimigo. No caso, nesse sentido, a história até como uma ação. É uma história bem interessante, apesar de que o foco maior é comédia mesmo. E bom, isso aí. No caso, essa aí, tá chamando ele de covarde e tal, quer que eles vão correndo lá, quer, no caso, ir sozinha lá, resolver a situação, e ele pega e fica nervoso com ela. Por quê? Essa parte aí eu achei estranho. No caso, eu nunca vi ele ficar nervoso com alguém dessa forma aí. E, bom, ele está perfando ela, ficou muito engraçado aí. Não tem pena dela, não. A garota tava sendo burra ali, com certeza. E, no caso, ele só dava tapas, né? Ficou dando vários tapas ali. A bochecha dela ficou muito boa, tentando levar como comédia o negócio todo ali. E essa revoltada com ele batendo nela ficou muito boa também. Ela falando ali ficou muito engraçado. Mas, de novo, esse herói aí, como o pessoal fala, não é gado. Só porque é mulher e tal, não quer dizer que ele vai tratar de forma mais bonitinha. Ele trata todo mundo igual. Achei bem interessante aí, e principalmente o motivo, porque ele ficou tão nervoso ali, até a deusa comenta que nunca viu ele fazer aquilo ali. Jogou na cara dela, ele foi bem sincero, de novo. Esse herói não guarda nada pra ele. Acho bem legal isso. No caso, o cara não é muito carismático por causa da personalidade dele, mas ainda assim ele é muito interessante, principalmente de você analisar. É um herói diferenciado, por assim dizer. Mas, bom, eles voltam aí pro mundo dos deuses, ele fala que tem que se preparar, e 3 dias no mundo dos deuses é só 1 hora, agora a gente tem uma conversão certinha, eu não lembro de ter convertido tão bem antes. E, bom, lembrou aquela teoria que essa deusa aí já invocou o protagonista no passado, e no caso eles perderam lá no mundo. Ele estava, e o protagonista foi enviado de volta pra casa e perdeu as memórias, mas ficou subconscientemente muito mais precavido, depois de perder aquele mundo lá que ele tentou salvar ser destruído, até por isso essa deusa levou um susto com ele e tal. Várias coisas que aconteceram no começo, deram a entender isso, não tem nada que comprove isso ainda, mas é uma teoria que a gente vem trabalhando há algum tempo, e isso, olha aí, o protagonista ficou furioso com aquela. Essa deusa achou estranho ele, no caso, estabefar ela e tal, não é um negócio que ele faz geralmente, mas ele ficou possesso com ela, da falta de, no caso, precaução dela, ela sai correndo toda afobada lá, sem um plano, pra cima do inimigo, que ele sabe que só gera mortes necessárias e tudo mais. Então, basicamente, ali dá aquela impressão, é como se ele estivesse vendo a ele mesmo no passado, por isso que ele ficou tão furioso assim. Eu acho que é isso, não é certeza absoluta, mas, de novo, faria sentido. Ele ficou tão furioso com aquela ali, porque basicamente não só o contrário dele, mas é como ele já foi no passado, e ele odeia o eu dele do passado, por isso que ele ficou tão precavido assim. Será que é isso? Mas ficou bem interessante isso, essa parte aí, foi bem interessante de pensar a respeito. Mas, bom, fora isso, eles vão para esse mundo dos deuses, e o protagonista agora tem que encontrar algum deus que ensine ele algo útil para enfrentar criaturas voadoras. Aí ele começa a falar, lá tem um deus, no caso da bazuca e tal, deus dos foguetes, no caso, mísseis, algo parecido. Ele faz 2 propostas malucas lá e não tem deuses disso, e ele acaba tendo que ir para a deusa do ar, que é a coisa mais perto de uma arma aí para acertar coisas aéreas que ele consegue, e vai aprender com ela a usar um arco e tal de forma eficiente. De novo, ele deve superar ela de alguma forma, aprender a usar de forma monstruosa esse arco aí. Essa aí, inclusive, ensinando pra ele. Ele pergunta a ela então como ela faz, porque ela sabe o básico, e ele aprende de primeira lá. Ela mal consegue fazer as coisas, então se esforçou pra caramba, fala que é difícil, e ele consegue de primeira lá. O cara é basicamente como se fosse, tem muito talento, ou no caso, tem muito dom pra esse tipo de coisa, e na verdade qualquer coisa envolvendo combate, ele aprende muito rápido. E, embora envolva esforço também, ele treina pra caramba lá, só come e treina sem parar, então digamos que não é talento só, tem esforço envolvido. Mas como ele aprendeu de primeira em um negócio, claramente, ele tem dom pra coisa também. E, bom, essa aí depois depressiva e tal, porque ela demorou tempo pra aprender aquilo, então ele aprendeu tudo de primeira, ficou muito engraçado. Ela se conformando lá que é fraca, não vai fazer nada, só vai comer docinhos e tal. Ela ficou muito engraçada dessa forma aí. Na verdade, a primeira vez que ela ficou engraçada na história, até aí era chatinha e tal, aquela heroína ser salva, mas aí a personalidade dela ficou engraçada. E falando em personalidade, a deusa, olha o que ela fala aí. Ficou muito curioso, outra coisa que ela podia ensinar pra ele, será que tinha segundas intenções ali? No caso, a deusa até, o protagonista ficou meio, como assim? Então, e no finalzinho também isso aí. Olha só, será que ela se apaixonou pelo protagonista também à primeira vista ali? Ou não, só tem interesse, no caso, carnal nele? Fiquei curioso ou não, é outra coisa. E falando em interesse amoroso aí, essa voltou a deusa lá, caramba. Pensei que ela ia aparecer, depois iam sumir com ela, mas não, ela já voltou aí pra história. E no caso ela tá revoltada que o protagonista quer matar ele, falam. Que ela tá andando igual um zumbi ali de um lado pro outro, quando vem ela, falando que quer matar ele, tem que matar ele e tal, quer se vingar dele. Que ele rejeitou ela nos episódios anteriores.
Foi uma das cenas mais engraçadas até, inclusive, ela mudando de aparência por causa dele. Mas, bom, essa aí vai verificar ela lá, e ficou muito engraçada a cena, como se fosse de filme de terror. No caso, a sombra também dela ficou muito boa, a direção desse anime, em termos de comédia, é legal demais. E, bom, ela parece completamente louca, realmente, ela nota isso aí, e vai alertar lá o Seiya pra não sair daquela área ali, pra outra deusa não acabar vendo ele, porque ela vai tentar matar ele, se vê ele. Só que, na verdade, ela seguiu essa aí, ela não é burra nem nada, ela seguiu ela e tava ali. E aí tá revoltado lá, quer, no caso, usar a técnica dela da espada contra o protagonista. Eu creio que o protagonista já tá mais forte que ela, mas de qualquer forma acontece um negócio inesperado, ele vai até ela, faz carinho lá na cabeça dela e ela cai de novo totalmente por ele. Nossa, eu ri demais dessa situação aí. Essa deusa sempre se envolve na coisa toda. Fica muito engraçado. Se apaixonou de novo por ele lá. Ele tava falando coisas que nem eram bonitas pra ela, mas ela tava achando o máximo ali. Nossa, como é que é gado ao contrário? Porque essa aí, basicamente, como o pessoal fica brincando, o homem, no caso, que cai na lábia de qualquer mulher, então porque é bonita, é chamado de gado, então mulher também é essa, aí o contrário, no caso, a deusa aí. Ficou muito engraçado, assim, sempre que aparece, dá umas boas risadas. E, bom, isso aí também é bem interessante, essa deusa do selo. Agora fez sentido, é a deusa do selo. Que diabos é isso? Ficou perguntando, como assim? Deusa do selo? Não diz nada pra mim. E aí revelaram, melhor agora, ela consegue libertar poderes ocultos, selados nas pessoas, aí faz sentido. Inclusive, ela vai treinar esses dois aí agora. Esse aí tem o poder de dragão dele que ele pode libertar, ela vai ajudar isso, trapacear, por assim dizer, como a outra colocou, porque ao invés de se esforçar então pra libertar isso, ela vai dar um jeito lá de libertar automaticamente esse poder oculto dele. E no caso dessa aí também, ela comenta que tem poderes ocultos, então vamos ver se ela finalmente consegue fazer alguma coisa na história, porque até agora ela parecia meio inútil e tal, e tava conformada aí até com isso. Só se alimentando de doce e tal, lá, como a outra tinha comentado com ela. E bom, fora essa parte aí da deusa, isso aí que é muito interessante. Porque essa deusa tá olhando lá meio desconfiada, ou não, com segundas intenções. O protagonista com a maçã, ela lambendo a maçã, vira um negócio que parece que ela tem interesse carnal no protagonista, quer fazer alguma coisa com ele, não tenho certeza sobre isso. É só uma teoria, mas ficou bem curioso isso aí, deu aquele ganchinho que você fica... O que será que ela quer com o protagonista? É mais uma que se apaixonou por ele ou não? Tem outros interesses, não é o que parece, o que será? Que é aquilo ali. Em geral foi um episódio sem tanta ação assim. O próximo, como é o padrão desse anime, já deve ser ele enfrentando essa criatura aí, o clímax dele, contra esse chefão aí, no caso, esse general do Mao. Mas ainda assim fiquei bem curioso com as intenções dessa mulher aí, essa deusa e a relação dele com essa deusa. Como vai ficar no fim das contas. E bom, agora esperar o próximo episódio pra ver o que acontece. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.